Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pegue a sua Bíblia. Diga comigo, hoje é sexta-feira, mas não é uma sexta-feira qualquer. É sexta-feira santa. Então são 10h40 e pouquinho da manhã, o nosso Senhor está preso. O nosso Senhor está sendo humilhado. E, portanto, nós estamos acompanhando este processo de Cristo. Meio-dia ele subirá para a cruz. É daqui a pouco. 3 horas da tarde ele entrega a sua vida por nós. É daqui a pouco. Faça um profundo silêncio. Se tem alguém conversando do seu lado, pede para ele ficar em silêncio. Meus queridos, hoje, como tema da minha pregação, a solidão como encontro. Nós vamos meditar a solidão de Cristo. Será que Cristo ficou sozinho? A pergunta que eu faço para você. Você acha que Cristo ficou sozinho? Você acha que Cristo de fato viveu a solidão? E quando eu falo de solidão, para muitos de vocês isso é caro. Quando eu falo de solidão, para muitos de vocês isso é difícil, porque você já viveu solidão na vida. Aquele momento onde você se sentiu sozinho, aquele momento onde você sentiu que ninguém estava do seu lado. Alguém já fez a experiência da solidão na vida alguma vez? Sim ou não? Já fizemos essa experiência. Portanto, ao meditarmos a solidão de Cristo, nós queremos pedir também que o Senhor cure a nossa solidão. Que nós saibamos com Cristo como viver a solidão. Amém? Amado irmão e amada irmã, a primeira coisa que precisa ser dita é que a solidão, ela pode ser boa e ela pode ser maléfica. Nem toda solidão é ruim. E nem toda solidão é boa. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho das duas solidões. Há uma solidão que é boa. Há uma solidão que eu preciso buscá-la. Mas há uma solidão que é ruim. Há uma solidão que é maléfica. E é esta que deixa pessoas doentes, é essa que deixa pessoas muitas vezes até depressivas, angustiadas, com desejos de morte e outras coisas. Com certeza essa é uma solidão maléfica. A solidão positiva, a solidão como encontro, ela vai trazer paz ao seu coração. A solidão negativa, a solidão maléfica, ela vai trazer angústia, ela vai trazer tristeza, ela vai trazer tudo que não presta. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só.
Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Irmãos e irmãs, preste atenção nesse dado. Em todo dado, nós estamos em Gênesis 2, Gênesis 1 é a criação, Gênesis 2 é a criação. E se você for ler o relato da criação, você vai ver o quê? Que tudo que Deus fez era, Deus fez o sol e era, Deus fez os animais e era, Deus fez a lua e era, Deus fez o ser humano e era muito bom. Diga comigo, tudo que Deus fez é bom. Olha para quem está do seu lado e pode falar, tudo que Deus fez é bom. Mas o Senhor Deus disse, não é bom. Então, ao mesmo tempo que o relato do Gênesis começa a dizer, tudo que Deus fez é bom, ao mesmo tempo agora o livro do Gênesis está dizendo que não é bom. E o que não é bom para Deus? A solidão. Não é bom que o homem esteja só. Irmão, irmã, a primeira coisa que você precisa entender, você não foi criado para ficar sozinho. Deus não te criou para você ficar sozinho. Não é bom que você esteja só. Deus nos criou para o relacionamento com Ele, e Deus nos criou para o relacionamento com o outro. Deus não criou você para viver numa ilha, isolado, vivendo a sua vidinha, só você, sem ninguém. Assim como muita gente quer viver no dia de hoje. Parece, quando você se estressa com alguém, muitas vezes o diabo te convence que a solução era todo mundo morrer e você ficar sozinho. Porque todo mundo não morre e fico só eu. Se todo mundo morrer e ficar só você, você vai ser a pessoa mais depressiva dessa terra. O irmão pode ser difícil, o irmão pode ser de difícil relacionamento, mas você não é feliz sem ele. Você não é feliz sem o relacionamento. Você não foi criado para ficar sozinho. É por isso que Deus criou família. Você não nasceu do nada, você não apareceu do nada, você tem família, você tem relacionamento. Deus te criou para o relacionamento. No relacionamento você se realiza, no relacionamento você se planifica. Interessante porque nessa hora, Adão já estava cheio de bicho ao seu lado. Adão já tinha toda a criação ao seu lado, Adão já tinha toda a bicharada do seu lado, só que mesmo assim ele está triste, mesmo assim ele está infeliz. E Deus fala para Adão, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas se você tivesse, o ser humano não foi feito para viver só com o bicho. Os bichos são criação de Deus, os animais são bonitinhos, são umas bênçãos de Deus. Você gosta, muitos têm aí em casa, mas você não nasceu para se relacionar só com animais. Tem gente que chega a dizer algo assim, isso aqui é muito comum nos dias de hoje. Animal é melhor que gente. Meu Deus. Tire todas as gentes da terra. Tire todas as pessoas da terra e vai você morar só com bichos. Você vai ver o que vai acontecer com a sua alma. Adão já fez a experiência de não ter ninguém e só ter um monte de bicho. E os animais mais bonitos da época. De todas as espécies, de todos os tamanhos, de todos os tipos. E outra, todos domesticados. Ali ele conseguia se relacionar muito bem com aqueles animais, da forma que um ser humano pode se relacionar com um animal. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo assim Adão se sentia só. Eu tenho que criar alguém que lhe seja semelhante. E aí Deus vai criar a mulher.
Olha para quem está do seu lado e diga: você não nasceu para ficar sozinho. É por isso que a solidão, ela destrói muita gente. Porque ela acha que para ser feliz, em determinados momentos, os outros atrapalham a minha felicidade. Ela começa a se isolar de tudo, de todos, e o diabo vai colocando coisa na cabeça. Você não nasceu para ficar sozinho. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga: eu não nasci para ser sozinho. Deus me criou para o relacionamento. Ninguém é feliz sozinho. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Ninguém é feliz sozinho. Thomas Merton diria: homem algum é uma ilha. Homem algum é uma ilha. Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo de 8 a 10. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Gente, olha o que está acontecendo. Deus criou Adão e Eva. Diz a palavra de Deus que agora Deus foi atrás deles, começou a andar no jardim procurando eles, e Deus não está. Onde estás? Onde estás? E esse onde estás é mais do que um sentido geográfico, porque Deus sabe onde cada um está geograficamente, mas onde estás onde está, como é que está o estado da tua alma? Porque aqui já é depois do pecado. Adão e Eva, onde estás? Porque eu já não estou vendo vocês em mim. Adão e Eva, onde que vocês estão? Porque eu criei vocês para vocês estarem unidos a mim. Eu criei vocês para terem relacionamento comigo. Preste atenção, Deus nos criou para o relacionamento com Ele. Deus nos criou para o relacionamento com Ele. E Deus sentiu que o relacionamento foi quebrado. Porque Deus havia dito: vocês podem comer de todos os frutos, menos daquele fruto. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Significa o quê? O relacionamento comigo vai acabar. E quando Deus está procurando Adão e Eva, Deus já sabe: vocês quebraram o relacionamento comigo. Onde estás? Onde estava Adão e Eva? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me, me escondi. Irmão, irmã, aqui já está uma solidão muito negativa. Qual é a solidão que não presta de jeito nenhum? A solidão que você se esconde de Deus. A solidão que você se esconde do teu chamado. A solidão que você se esconde da sua missão. A solidão de quando você se esconde de quem você verdadeiramente é. Adão e Eva estão fugindo deles mesmos, e Adão e Eva estão fugindo de Deus. Essa é a maior solidão. A solidão quando você foge. Quando você foge da vida, quando você foge da tua essência, quando você foge do teu chamado, quando você foge da sua missão, quando você foge da tua família, quando você foge do seu casamento, quando você foge de Deus.
a gente começa a entender uma coisa: não é Deus que me deixa sozinho, sou eu que fujo dele. Não é Deus que se esconde de mim, sou eu que me escondo de Deus. Irmãos e irmãs, todos nós um dia na vida já nos escondemos de Deus, sim ou não? E nos escondemos atrás das árvores, e nos escondemos atrás do trabalho, e nos escondemos atrás dos nossos vícios, e nos escondemos atrás dos nossos pecados, e nos escondemos atrás das nossas moitas, porque estávamos nu. Não é Deus que nos deixa só, não é Deus que nos deixa só, sou eu que fujo de Deus. E essa solidão é terrível. E olha, deixa eu falar, hoje o mundo vive um dos males do nosso século, se chama solidão. As pessoas estão solitárias, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão tristes, mas eu diria que a grande causa e a maior causa do mundo atual é que o mundo moderno fugiu de Deus. O mundo moderno se esqueceu de Deus. O mundo moderno não quer Deus. O mundo moderno acha que pode viver sem Deus. O mundo moderno acha que tendo ciência e tecnologia já é suficiente. O mundo moderno acha que tendo dinheiro, ciência, tecnologia, eu não preciso de Deus. O ser humano atual tem fugido de Deus, e a consequência é a solidão, e a consequência é o desespero, e a consequência é a tristeza, e a consequência são dores na alma. Porque você não nasceu para fugir de Deus. Você nasceu para ser amigo. Amém? Diga: eu não nasci para fugir de Deus. Eu nasci para estar próximo dEle. Eu nasci para ser seu amigo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, com muito carinho, e diga para ela: vamos parar de fugir de Deus. Diga: não é Deus que me deixa, sou eu que fujo. É você quem foge. Não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos. E nos escondemos nas nossas mentiras. Vamos voltar. Essa solidão não é boa. Balança a mão dela, diga: muita gente vai voltar para Deus hoje. Amém? Então qual é a solidão negativa? A solidão que é fuga de Deus. Diga comigo: a solidão negativa é a que é fuga de Deus. Essa solidão é terrível. E deixa eu te falar, tem filho seu vivendo assim, tem gente da sua família vivendo assim. Ele vive uma solidão terrível. E ele acha que o problema dele é porque não tem o dinheiro que ele quer. Ele acha que o problema é porque não conquistou o que quer. Não, o problema dele é que ele fugiu de Deus. Fugindo de Deus, o ser humano é incompleto. Fugindo de Deus, o ser humano é infeliz. Fugindo de Deus, o ser humano se sente só. E não é bom que o homem esteja só, não é bom. A solidão negativa, repito, nem toda solidão é boa. Eu comecei falando da solidão negativa. Nem toda solidão é boa, porque tem gente que na solidão arquiteta o crime. Tem gente que na solidão arquiteta um adultério. Tem gente que na solidão pensa em morte.
Tem gente que na solidão remói a mágoa, remói a vingança. Tem gente que a solidão é uma fuga das pessoas, fuga de Deus, fuga das pessoas, fuga da missão, fuga do trabalho. Tem tem solidão da mulher que é fuga do marido, tem solidão do marido que é fuga da mulher, tem solidão dos pais que é fuga dos filhos, tem solidão dos filhos que é fuga dos pais. Essa solidão a gente tem que ser livre. E Jesus quer te livrar dessa solidão hoje. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga: me livra, Senhor, de toda a solidão que é fuga de mim mesmo, de Deus e dos meus irmãos. Então, em resumo, a solidão negativa, ela é fuga de Deus, ela é fuga do meu próximo, e ela é fuga de mim mesmo. Entenderam? Sim ou não? Mas existe uma solidão positiva. Porque aquela pessoa que não busca solidão, ela vai se perder no caminho. A solidão também é positiva, e os homens de Deus buscam solidão. Solidão para encontrar a Deus, solidão para encontrar a si mesmo, e solidão para encontrar o outro. Há momentos na vida que a gente precisa ficar quieto, há momentos na vida que a gente precisa ficar sozinho. Sim ou não? Ninguém aqui daria conta também de ficar o tempo todo, 24 horas, junto de pessoas, e o tempo todo falando, e o tempo todo trabalhando, e o tempo todo agindo. Tem horas que a gente precisa de deserto, tem horas que a gente precisa de solidão. Existe uma solidão positiva. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Olha que lindo. Tem horas que a gente precisa fechar a porta, tem horas que a gente precisa ficar sozinho, tem horas que a gente não precisa estar com ninguém, a gente precisa estar só eu e Deus. Aliás, isso é a solidão positiva, é a solidão que você quer se encontrar só você e Deus. Diga comigo: a solidão positiva, a solidão boa, é aquela que é só eu e Deus. Na verdade, então, é solidão como encontro, porque então não existe solidão. Não é você com você mesmo, é você com Deus. Irmãos e irmãs, deixa eu dizer então para você, isso é importantíssimo para trazer equilíbrio à sua vida espiritual. Todo cristão, ele tem necessidade de deserto, ele tem necessidade de silêncio, ele tem necessidade de solidão para encontrar com Deus. Quando fordes orar, fecha a porta do teu quarto. Não é só o quarto físico, mas significa se encontre com teu Deus dentro de você. Raramente as pessoas de hoje estão fazendo isso. E por isso tanta angústia. E por isso tanto desespero. A solidão para buscar o silêncio. A solidão como purificação do mundo, porque esse mundo é muito barulhento. Esse mundo é muito agitado. Ei, a agitação do mundo perturba a nossa alma. A agitação do mundo nos traz angústias.
é muita poluição sonora, é muita poluição visual. No mundo de hoje é muito celular, é muita tela, é muito computador, é muito celular, é muita televisão. E tem horas que a gente vai precisar ir para o deserto, tem horas que a gente vai precisar silenciar, tem horas que a gente precisa ficar sem nada, sem celular, sem pessoas, sem ninguém, mas com Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai. Amém. Vamos avançar. E a solidão de Cristo? Cristo viveu a solidão? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo de 12 a 13. Marcos capítulo 1. Versículo de 12 a 13. E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Veja, quem impeliu Jesus para o deserto? O Espírito. E aí esteve 40 dias. Então olha que interessante, Jesus ficou 40 dias no deserto para se preparar para a sua missão, conduzido pelo Espírito. Então deixa eu falar para você uma coisa importante: o Espírito muitas vezes quer conduzir você ao deserto. O Espírito quer conduzir você muitas vezes à solidão. Por quê? É na solidão, é no deserto que você vai se encontrar com Deus. Mas deserto, solidão, é lugar onde você também encontra o demônio. Continua lendo o texto bíblico. Diz a palavra: foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviam. Então preste atenção, no deserto Jesus se encontrou com o demônio. A solidão é muitas vezes lugar de provação. A solidão é muitas vezes lugar de tentação. O deserto é lugar de tentação. E Deus muitas vezes vai permitir momentos assim na nossa vida para provar o nosso coração. Veja que Jesus ficou entre os animais selvagens, entre as feras, porque no deserto, preste atenção nisso, na solidão, quando ninguém está do seu lado, quando não tem celular, quando não tem nada, quando é só você e Deus, as suas feras vão começar a vir à tona, os seus pecados, os seus medos, as suas angústias, os seus animais selvagens que moram dentro de você. Por que o ser humano não gosta de solidão? Porque estar em solidão é encontrar-se com Deus e é encontrar-se com as suas feras. Como eu não quero ver minhas feras, eu tenho medo das minhas feras, eu não vou ficar em silêncio, eu não vou para o deserto, eu fujo de mim mesmo, eu fujo de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: não tenha medo do deserto. Mesmo que você saiba que lá você vai encontrar o demônio, e que lá você vai encontrar as suas feras, as suas feras selvagens. Você está entendendo, sim ou não? Um grande filósofo chamado Blaise Pascal, ele dizia que o ser humano não tem coragem de ficar quieto dentro de um quarto por muito tempo. Ele logo procura alguma coisa para fazer. Por quê? Ficar quieto significa degladiar com os seus pensamentos. Ficar quieto significa degladiar com os seus sentimentos. Ficar quieto significa degladiar com o demônio, degladiar com as suas feras. E o ser humano tem medo. E eu digo para você, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Não tenha medo de enfrentar suas feras, não tenha medo de enfrentar o demônio. O Espírito vai te ajudar, os anjos vão te servir. Não tenha medo do deserto, porque no deserto você sai mais forte. No deserto você ouve a voz de Deus. No deserto Deus te purifica.
No deserto Deus te prepara. Muitas vezes antes de uma grande bênção na sua vida, Deus te coloca num grande deserto. Quem já passou por isso? Antes de uma grande bênção vem um grande deserto. E quando você começar a ver que a sua vida tem grande deserto, se prepare, porque a bênção vai ser grande. Quanto maiores forem os seus desertos, maiores serão suas vitórias. Quanto maior for o seu deserto, maior será a sua vitória. Jesus então buscava a solidão. Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ou seja, de madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Amado irmão e amada irmã, Jesus buscava a solidão? Sim. E para que ele buscava a solidão? Para orar. E que interessante, na madrugada, porque é na madrugada que todo mundo está dormindo, você fica sozinho, é você e Deus. Quem tem feito aí a experiência da madrugada? Todo mundo babando e você lá. Para que Jesus buscava o deserto? Para orar. Para que você tem que buscar o deserto? Para orar. Então quem busca o deserto para orar é forte. Quem busca o deserto para orar vai criando intimidade com Deus. Quem busca o deserto para orar não está indo para a solidão, mas está indo para o encontro com o Pai, está indo para o encontro com Deus. Então Jesus não estava buscando a solidão pela solidão, ele queria ficar sozinho das pessoas para se encontrar com o seu Pai. Então entenda, tem horas que nós temos que ficar isolado das pessoas para buscarmos a presença de Deus, e depois que saímos da presença de Deus, irmos ao encontro das pessoas muito melhor. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. O que está escrito na sua Bíblia? Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, quero ouvir você. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Irmão, irmã, você está entendendo? A palavra está dizendo que ele costumava, significa que ele fazia várias vezes, não era uma vez só. Era costume. Se fosse para você, alguns de nós aqui talvez diria assim: e ele costumava pegar o celular todos os dias para se entreter. Às vezes a gente não tem o costume de ir para o deserto. Veja, ele tinha costume de ir para lugar solitário. Ele tinha o costume de querer ficar sozinho. Jesus era um homem solitário. Jesus amava a solidão, porque se ele costumava ir, é porque ele gostava, porque ele fazia bem. Então, gente, e se o nosso Senhor costumava ir ao deserto, se o nosso Senhor costumava ficar em solidão, significa que isso temos que seguir este exemplo. O diabo está no barulho. O diabo está na bagunça. O diabo gosta da agitação, porque na agitação você não ouve Deus, porque na agitação você não se reconhece, porque na agitação você foge de si mesmo, você foge de Deus. É só no deserto que você se encontra, é só no deserto que Deus fala com você, é só no deserto que você sabe Deus pode conduzir a sua vida, amém? Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu estou mostrando na Bíblia, para que você não ache que é uma invenção.
Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. O que nós vamos ler agora, olha o que tinha acontecido antes. Antes do que a gente vai ler, Jesus tinha multiplicado pães. E antes do que a gente vai ler, João Batista tinha acabado de morrer. Lembremos-nos que João Batista é o seu primo, era o seu familiar. Olha o que acontece, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem na barca. Não é se vocês querem ou não, vamos zarpar aqui. Obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar em... Não ouvi? Subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. E chegando à noite, estava lá sozinho. Amado irmão, olha que lindo isso. O Senhor que despede a multidão. Veja, olha o movimento que está acontecendo. A multidão queria seguir Jesus, ele tinha acabado de multiplicar pão. A multidão quer ficar perto, a multidão quer ficar perto, a multidão quer ficar perto. E Jesus começa a falar, ó, vaza daqui, obrigou os discípulos, vamos entrar na barca, vamos vazar desse lugar, porque eu estou precisando ficar sozinho. Então há momentos na vida que nós temos que sim, sair da companhia das pessoas. Há momentos que sair da companhia das pessoas vai fazer bem para a nossa alma, mas é sair da companhia das pessoas porque vocês querem estar só você e ele na companhia de Deus, só você e Deus, só você e Deus. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que fazer isso. Por isso fecha a porta do teu quarto. Então o povo queria ficar perto de Jesus, o povo queria ficar perto de Jesus, o povo queria mais milagre, o povo queria mais milagre, o povo queria foto, o povo queria assinatura, o povo queria tudo. Chegou uma hora que Jesus falou, chega. Subiu ao monte para... Mas com quem? Orar com quem? Sozinho. Eu já tenho dito isto. É muito bonito quando a gente está rezando junto na madrugada. Só nessa quaresma, pelos dados que a gente pega aí de YouTube, de redes sociais, a gente já chegou essa quaresma a praticamente 1 milhão de pessoas rezando na madrugada. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Pode aplaudir. Só que preste atenção, não se esqueça que o Frei Gilson, eu vou falar para mim, tá? Frei Gilson, você não pode só rezar com o povo, não se esqueça que tem horas que você vai ter que rezar só você e Deus. Então cuidado para que a sua oração, tem gente que vai, agora eu só consigo rezar se tiver com o Frei Gilson, eu só consigo rezar agora se tiver com todo mundo. Não, você tem que ter a capacidade e a condição de rezar como Jesus, subir no monte e rezar sozinho, é só você e Deus. Então é muito bom rezar junto com vocês, eu amo, toda vez que chega a quaresma é maravilhoso, quando chega a sexta-feira rezar com vocês é maravilhoso, mas vai ter horas que nós vamos precisar rezar sozinho, sem ligar o YouTube, sem ligar a TV. Terá momentos que é só você e Deus. Jesus despede a multidão. Ele precisa falar com seu pai. O seu primo tinha acabado de morrer, porque pregou a verdade. A morte do seu primo já desperta a sua.
Ele precisa refletir, ele precisa orar, ele precisa pensar, ele precisa internalizar muita coisa. Querendo ou não, ele também está de luto. É verdade, não é que na hora do luto você busca a solidão. Jesus também, de certa forma, passou por um certo luto, passou por um momento solitário, depois da morte de João Batista. E ele subiu para o monte para orar sozinho. Eu pergunto para vocês, Jesus gostava de solidão, sim ou não? Sim ou não? Abra sua Bíblia. Nós vamos ver agora Jesus buscando a solidão por um motivo bem diferente. João capítulo 6, versículo de 13 a 15. João capítulo 6, versículo de 13 a 15. Também depois da multiplicação dos pães, olha o que acontece. João capítulo 6, versículo 13. Eles o recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia, preste atenção, Jesus tinha acabado de multiplicar pão e aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Elogiaram Jesus, mas veja, não é Deus, é um profeta. Jesus percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, e veja, fazê-lo rei mundano, fazendo dele um rei terreno, fazendo dele um Messias político, que ia resolver os problemas do mundo daqui e agora. Jesus, vendo que aquele povo estava jogando sobre ele uma glória mundana, uma glória deste mundo, olha o que aconteceu. Vendo que queriam fazê-lo rei, ele tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus busca o monte, Jesus busca a solidão para fugir dos aplausos deste mundo covarde. Jesus busca a solidão para fugir das glórias deste mundo. E eu digo para você, nós que somos cristãos, nós que somos católicos, temos que ter coragem de fugir para a solidão de um sacrário, para fugir das glórias deste mundo covarde. Nós temos que ter coragem de fugir para a solidão de um sacrário, de uma solidão de uma capela, para fugir das glórias deste mundo. Jesus não quer as glórias deste mundo. Jesus só quer as glórias do Pai. Amém? Por que o mundo está vazio? Porque busca somente as glórias deste mundo. E o mundo busca as glórias do mundo porque acha que vai preencher o seu coração. Glórias, vaidade, aplausos, vaidade, glória mundana. E quanto mais glória mundana, mais vazio você fica, meu filho. E quanto mais glória mundana, quanto mais aplauso mundano, mais você foge de quem você é, mais você foge da sua essência. Por isso a melhor coisa é, quando um mundano te aplaudir, corra, porque esse aplauso é diabólico. Existem aplausos diabólicos, existem glórias diabólicas. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Se o mundo vos ama, tem alguma coisa errada. Então se o mundo te aplaudir, é porque você não é de Cristo, mas você é deles. Então se o mundo te aplaude, esse aplauso é mundano, esse aplauso é diabólico. Então não queira os aplausos do mundo, fuja da glória do mundo, e vá para a solidão do teu Senhor, que um dia vai te dar a glória eterna, vai te dar a felicidade eterna, vai te dar a verdadeira glória. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo de 31 a 32.
Jesus mais uma vez vai falar da solidão. Ele disse-lhes: vinde à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo nem para comer. Gente, eles não tinham tempo nem para... Partiram na barca para um lugar solitário, à parte. Está entendendo, sim ou não? Gente, olha como era a vida deles. Não tinha hora para comer. Cuidado, porque tem muita gente vivendo assim, acha que está bonito, né? Ai, meu dia hoje, hoje eu não tive nem tempo para comer. Deserto também é lugar de descanso. Deixa eu fazer você entender uma coisa. O mundo trata você como uma máquina. O mundo enxerga você como produção. O mundo enxerga você como dinheiro. O mundo quer saber o que você pode produzir para a riqueza do mundo. Então, quanto mais você trabalhar, melhor. Quanto mais você virar um escravo do sistema, melhor. Pode olhar aí, os países mais ricos são os países que mais tratam as pessoas como máquinas. As pessoas não têm tempo para a família, as pessoas não têm tempo para orar, as pessoas não têm tempo para uma igreja, as pessoas não têm tempo para descansar, as pessoas não têm tempo para ficar consigo mesmas. E o que está acontecendo? O mundo está ficando doente, porque você não é uma máquina. Até máquina dá pau. Até máquina tem hora que não quer acordar. Até a máquina cansa. Você não é máquina. E o mundo quer te mostrar que você tem valor pelo aquilo que você faz. Então quanto mais você faz, mais você tem valor. Quanto mais você faz, quanto mais você dá resultado. Quem é que tem valor dentro de uma empresa? Quem mais traz resultado. Se você trouxer resultado, você tem valor. Quanto mais você faz, mais você tem valor. Quanto mais bens você tem, mais você tem valor. Quanto mais dinheiro você tem, mais você tem valor. E para Deus você não vale pelo que você faz, mas você vale pelo que você é. O que você é mais importante do que aquilo que você faz. O que você faz não é o que faz você ser importante para Deus. Tem gente que não está entendendo a hora de parar. Cuidado que quando você não tem tempo para os seus filhos, quando você não tem tempo para o seu marido, quando você não tem tempo para a sua esposa, quando você não tem tempo para você mesmo, quando você não tem tempo para a sua família. Aí por que você não tem tempo? É muito trabalho, Frei. Cuidado. Você está precisando descansar um pouco. Você está precisando parar essa agitação. E eu não estou falando aquele descanso que você senta com a bunda no sofá para assistir Netflix. Eu não estou falando daquele descanso que você senta para assistir Netflix com uma pipoca e passa a tarde toda em série e não acaba mais. Eu estou falando de um descanso que você volta para a sua essência. Eu estou falando de um descanso que você volta para a sua família. Eu estou falando de um descanso que você volta para a sua raiz. Eu estou falando de um descanso que você volta para dentro de você. Eu estou falando de um descanso que você volta para quem você é. Volta. Aliás, você veio para a Canção Nova para descansar um pouco a tua alma. Você saiu da tua vida agitada. Seus problemas ficaram muito longe de você. E você veio para a Canção Nova, para um lugar solitário para orar. Aproveite, aproveite, aproveite. Portanto, é um descanso para refazer as forças, amém? Deus te trouxe a Canção Nova para refazer as suas forças. Deus te trouxe a Canção Nova para refazer as suas energias. Deus muitas vezes nos leva ao deserto, ao lugar solitário, para nos refazer. Amém?
Cristo amava a solidão, sim ou não? Agora eu quero falar da solidão difícil de Cristo. Porque existe em solidão, uma solidão que é difícil. Existe uma solidão que é dura. Existe uma solidão que é cheia de dor. Existe uma solidão que é cheia de sofrimento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo de 36 a 46. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, veja, ele chamou pessoas para ficar com ele, mas depois ele deixa eles e vai ficar sozinho. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou, foi se encontrar com seu pai: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia não faço o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. Ele quis companhia, mas as companhias dormem. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou. Veja, de novo, ele vai para um lugar sozinho e ora: meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo. Tem horas que na vida que as pessoas te abandonam. Tem horas na vida que você precisa da ajuda de alguém. E as pessoas que precisariam te ajudar, elas dormem. E não conseguem entender o momento que você está passando. Portanto, nunca se esqueça que a tua companhia que nunca falha se chama Pai, Filho e Espírito Santo. É a companhia que nunca falha. As pessoas dormem, as pessoas decepcionam. Veja, voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo-lhes as mesmas coisas. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, chegou a hora, o filho vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está perto. Solidão difícil de Cristo. Há solidão na nossa vida, há alguma solidão que vai ser dolorida, vai ser difícil. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Aproximou-se ainda mais Jesus, contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que pode te trazer a paz, mas isso está oculto aos teus olhos. Jesus chora sobre Jerusalém, sozinho, porque os seus filhos não estão com ele. E isso nós vamos ver agora nessa passagem. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Gente, olha, Jesus chorando sobre Jerusalém, está falando, assim como a galinha reúne os pintinhos, eu queria reunir vocês, eu queria estar perto de vocês, mas vocês não quiseram. E tu não quiseste. Tem solidão que é dolorosa. Essa aqui é a solidão de uma mãe que quer, como uma galinha, ter o filho debaixo dos braços, e o filho foge para a droga, e o filho só foge para a bebedeira.
Essa solidão difícil é a solidão da mulher que quer um marido consigo, mas ele está no bar com os amigos e não dá mais atenção para a família. Essa solidão difícil é quando você queria que aqueles que você ama estivessem debaixo dos seus braços, mas estão longe. E estão longe porque estão ainda no pecado. Existe uma solidão que é difícil. E Jesus passou pela solidão de dor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Olha o que Jesus está falando. Se eu estou batendo a sua porta, eu quero ficar com você, mas se você não abrir, eu fico do lado de fora, eu fico sozinho. Eu não quero estar sozinho, eu quero cear com você, eu quero estar com você, mas para te fazer companhia, eu preciso que você me abra a porta. Jesus fica na solidão, lá do lado de fora da casa, esperando que você abra a porta. Existe uma solidão difícil. Abra sua Bíblia no Salmo 87. Salmo 87. Eu quero contar uma experiência. A última vez que eu estive na Terra Santa, eu estive com alguns de vocês, alguns peregrinos, mas eu tive a graça de, enquanto os peregrinos foram embora, que era mais de 200, quando todos foram embora, e eu fiquei 8 dias somente com os peregrinos, dando atenção para todas as pessoas que eu pudesse. Quando todos foram embora, eu fiquei mais 8 dias sozinho na Terra Santa. Sozinho. Sem conhecer nada, sem saber onde era lugar nenhum. A minha primeira vez que eu tive essa graça. Eu acordava 4 e pouquinho da manhã, celebrava a minha missa na madrugada, partia para o Santo Sepulcro logo cedo, aonde Jesus deu a vida por nós, ou então ia atrás de outros lugares. E numa desses dias de meu retiro, eu pesquisei um local, uma igreja que eu não conhecia, nunca tinha ido, não sabia o que significava, e eu cheguei nessa igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu fui descobrindo que era a igreja da traição de Pedro. Era a igreja onde o Senhor foi traído. E sozinho eu fui entendendo o que era aquele lugar, porque não tinha ninguém para explicar. De repente eu vi um buraco, e o que é esse buraco? As indicações em outras línguas diziam que ali era o lugar onde Jesus tinha sido preso. É o que nós estamos vivendo hoje. E eu, meu Deus do céu, igreja do Galicanto, aqui Jesus foi traído, aqui Jesus foi preso, e colocaram ele numa cova funda, e ele podia descer, e então eu desci, sozinho. Tinha outras pessoas de outros países, mas teve momentos que Deus me deixou ficar sozinho, não tinha ninguém, e eu fiquei sozinho na prisão de Jesus. E lá na prisão de Jesus, tinha um ambão, e no ambão tinha uma palavra. E por que eu trago isso para essa pregação? Porque esse talvez foi o momento de mais solidão de Jesus. Porque quando ele ficou preso, não teve ninguém. Sua mãe estava longe. Eu disse até no rosário de hoje,
Há uma cena do Mel Gibson muito interessante da Paixão de Cristo, onde Jesus está preso e Nossa Senhora coloca o rosto no chão, o ouvido no chão, e ela sente o filho dela, e o filho dela está abaixo, mas Jesus está atado, e lá não tem ninguém, lá ele ficou sozinho. Eu desci para esse lugar, lá tinha uma palavra, e estava aberta no Salmo 87, e eu comecei a ler: Senhor meu Deus, de dia clamo a vós, e de noite vos dirijo o meu lamento. Chega até vós a minha prece, inclinai os vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males, e próxima da região dos mortos a minha vida. Já sou contado entre aqueles que descem à tumba, tal qual um homem inválido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais, e não vos causam mais cuidados. Vós me lançastes em uma profunda fossa. Veja, aquilo que eu entrei era uma fossa. E olha o Jesus rezando o Salmo 87. Vós me lançastes em uma profunda fossa, nas trevas de um abismo. Sobre mim pesa a vossa indignação. Vós me oprimis com o peso das vossas ondas. Afastaste de mim os meus amigos. Objeto de horror me tornastes para eles. Estou aprisionado sem poder sair. Os meus olhos se consomem de aflição. Todos os dias eu clamo para vós, Senhor. Estendo para vós as minhas mãos. Será que faríeis milagres pelos mortos? Ressurgirão eles para vos louvar? Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro, ou vossa fidelidade na região dos mortos? Serão as trevas manifestadas as vossas maravilhas, e vossa bondade na terra do esquecimento, na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, vos rogo desde a aurora, a vós se eleva a minha prece, porque, Senhor, repelis a minha alma, porque me ocultais a vossa face. Sou miserável, desde jovem agonizo, o peso dos vossos castigos me abateu, sobre mim tombaram vossas iras, vossos temores me aniquilaram, circundaram-me como vagas que se renovam sempre, e todas juntas me assaltam. Afastastes de mim, amigo e companheiro, só as trevas me fazem companhia. Diga comigo: só as trevas me fazem companhia. Esta é a solidão mais difícil. Quando você não tem companhia dos seus amigos, você não tem companhia dos seus familiares, você só tem as trevas para lhe acompanhar. Existem noites na nossa vida que serão noites escuras. Você conseguiu sentir a dor de Jesus aqui? Sim ou não? Para a gente terminar, eu não vou ler porque meu tempo agora está esgotando, mas em Mateus capítulo 27, versículo 45 a 46, Jesus sente uma solidão muito grande, a qual ele diz o que? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A solidão de Cristo na cruz é tão grande, que ele se sente abandonado pelo próprio Pai. Na verdade, Jesus está rezando o Salmo 21, depois, como lição de casa, leia o Salmo 21. Jesus reza o Salmo 21, e se eu tivesse tempo, leria tudo para vocês aqui. Salmo 21. Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Olha para cá. Alguma vez o Pai abandonou Jesus? Eu pergunto para vocês: alguma vez o Pai abandonou Jesus, sim ou não? Não ouvi. Alguma vez o Pai abandonou Jesus, sim ou não? E por que Jesus está falando: por que me abandonastes, Pai?
Porque Jesus assumiu em tudo a sua condição humana. Você lembra que quem fugiu de Deus? Quem fugiu de Deus? Adão e Eva. Quem fugiu de Deus? O homem. Onde estás, Adão? Adão foi abandonado. Não Deus abandonou Adão, mas Adão abandonou Deus. Então Jesus assumiu a nossa condição, e Ele assumiu o nosso abandono. Esse abandono que Ele grita é o abandono do homem, é o abandono meu. Ele sentiu que o homem está fugitivo de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estamos tão longe de Ti? É o grito da nossa humanidade. Eu termino essa pregação e não poderia terminar diferente. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 8, ou melhor, capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 16. E se eu julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o meu Pai que me enviou. Glória a Deus. Jesus está falando que Ele não está sozinho, porque com Ele está o Pai. João capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Irmão e irmã, eu termino essa pregação dizendo para você: o Pai nunca nos abandona. O Pai nunca abandonou Jesus. O Pai nunca abandona você. Você nunca está sozinho. Nunca. Abra sua Bíblia mais para frente, João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, onde Jesus está, está o Pai, está o Espírito. Jesus nunca está sozinho, minha gente. Portanto, o grito na cruz é o nosso grito, porque o Pai nunca me deixou sozinho. Eu e o Pai somos um. Abra sua Bíblia agora mais para frente, João 16, versículo 32. Eis que vem a hora, e ela já chegou, em que sereis espalhados cada um para o seu lado, e me deixareis sozinhos. Olha o que Jesus está falando. Vai chegar uma hora que todos vão me deixar sozinhos, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Irmão, irmã, vai chegar uma hora que todo mundo vai te deixar sozinho. Vai chegar uma hora na vida que todo mundo vai te abandonar. Jesus falou: vai chegar uma hora que todo mundo vai me deixar, e deixou mesmo. Ele ficou sozinho. Mas o Pai está comigo. Coloca a mão no seu coração e diga: se um dia todos me abandonarem, o Pai jamais me abandonará. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: o Pai jamais te abandonará. Já prepara uma música para nós. Fica de pé. Já que você aplaudiu, pode aplaudir essa presença do Pai na nossa vida. Diga comigo: não é bom que o homem esteja só. O Pai nunca me deixou sozinho. Amado irmão e irmã, não precisa abrir. Hoje é sexta-feira santa. Amanhã nosso Senhor descerá à mansão dos mortos. E muitos deles sentiram que Jesus abandonou, Jesus nos deixou, nós ficamos órfãos. Os apóstolos ficaram muito tristes. E agora ficamos sozinhos. Mas no terceiro dia, e nós vamos ver isso, Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar.
E de repente chegou um outro momento difícil para os apóstolos, que era o dia que Jesus foi voltar para o céu. E aí, os apóstolos mais uma vez, vai nos deixar, vai nos abandonar. Aí Jesus, para não deixar dúvida no meu coração, e não deixar dúvida no seu coração, porque não é bom que um homem esteja só, não é bom, você não nasceu para ser sozinho. O ser humano só se completa com a presença de Deus. Para não deixar dúvida, ele fez uma promessa. E eu pergunto para você, quando Deus faz promessas, ele cumpre, sim ou não? Não está fraco. Quando Deus faz promessas, ele cumpre, sim ou não? Sim. Olha a promessa que ele fez para nós. Ensinai-as, Mateus 28, 20. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. E aqui vai minha promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ergue teus braços. Você não está só. Que o Senhor possa curar a tua solidão. Vamos cantar. E que o Senhor vai curando a nossa solidão. Quero cantar o que o Frei nos chama a cantar nessa segunda estrofe da canção. O perdido encontrou tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou. Livre sou. Às vezes na solidão a gente fica perdido. O perdido encontrou. O perdido encontrou tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou. Livre sou. Eu me rendo a ti. 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 Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, me resgatou. Teu amor me resgatou. Cante. Ergue teus braços. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, 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 teu amor me resgatou. Com seus braços levantados, deixa agora o Senhor preencher o teu coração. Quantos estão acompanhando agora a TV Canção Nova? Só nas redes sociais são mais de 88 mil pessoas, só na rede social. Você que está acompanhando na TV Canção Nova, deixa agora o Senhor preencher o seu coração. Deixa agora o Senhor tocar você. Você nunca está só, nunca está só. Salvador, 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 tua cruz me salvou. tua cruz me